Vamos às informações sobre o que está acontecendo dentro do Irã, mas antes de tudo, Lindsey Graham, esse senador republicano, disse que Donald Trump vai eliminar os ayatolás do Irã. O senador faz advertências enquanto estão acontecendo esses protestos no Irã. Aliás, a segunda cidade mais importante do Irã caiu neste momento. Diante dos protestos, o senador republicano advertiu publicamente que, se os ayatolás continuarem eliminando manifestantes, atirando neles, o presidente Trump vai eliminá-los, sugerindo que poderia usar força letal contra os próprios líderes do regime. Graham fez essas declarações explosivas no programa de Sean Hannity da Fox News, reforçando a mensagem de apoio aos iranianos que protestam contra esse governo teocrático. Estamos com vocês esta noite, diz Graham ao povo iraniano, chamando o Ayatollah Khamenei de nazista religioso e culpando-o por eliminar seu próprio povo. O país atravessa uma nova onda de manifestações em grande escala, alimentada pelo colapso econômico, questões internacionais e o descontentamento popular que já dura décadas. E neste momento estão sendo registradas essas manifestações, que foram as maiores em Bojorn. É o que garantem esta noite. De ontem para hoje, a cidade já estaria com os manifestantes. O que está acontecendo diante desses protestos intensos e o que se espera que aconteça agora? Há uma reação muito curiosa por parte do presidente iraniano que lança uma mensagem contra a polícia, ou seja, dando uma ordem, segundo ele, de que não podem atirar nas pessoas. Enquanto isso, o Irã está registrando o maior número de protestos. O que acontece? Que aparece esse personagem, que é um personagem dos Basij. Sim, e dentro do que ele relata, ele diz o seguinte. Vamos apenas ouvir, embora esteja em farce, mas vamos ouvir. Inscreva-se no canal. Garanta esse personagem. Basij, que é a força paramilitar dos iranianos, uma força paramilitar de voluntários lá naquele país, na qual então faz parte ou está subordinada à Guarda Revolucionária Islâmica, ou seja, ao exército do Ayatollah. Segundo o que relatam os Basij, oficialmente também conhecidos como Niruye Mokmamat Basij, esse é o nome oficial, é uma força voluntária paramilitar formada desde 1979 pelos Ayatollahs, por ordem de Khomeini, do Ayatollah Khomeini. Em novembro de 1979, essas forças apareceram. O que foi dito a elas? Que ordens receberam para atirar na população? Essa foi a ordem. De acordo com o que essa pessoa está revelando, evidentemente escondendo o rosto e também escondendo o nome que está no registro, o número de registro que está ali, na jaqueta dela. Não? Ele não disse que ele e outros se recusaram a atirar na população, mostrando então que está essa mensagem que ele lança por aí. O próprio Pezeshkian, que é o presidente iraniano, deu uma ordem à polícia para não atirar nas pessoas. Bom, então claramente seria falso. De acordo com o que se sabe até agora, o maior dia de protestos lá no Irã. Há alguns detalhes que acho que precisamos considerar para entender o nível do problema. E é por isso que esse congressista basicamente sai dizendo que os ayatollahs já estão prestes a desaparecer, né? O que está acontecendo? Bem, de acordo com o último dado, o dia mais intenso foi hoje, 7 de janeiro de 2026, que foi classificado pelo Grupo de Direitos Humanos ou pelos grupos que existem lá, como o dia mais violento de protestos desde o início do movimento contra o governo. Contra os próprios protestos, a polícia não só lançou gás lacrimogênio, mas também estava atacando. Também foram relatados mais levantes, confrontos, até mesmo greves neste momento. Segundo o Irã, já são agora 36 pessoas que perderam a vida. Dos 36 confirmados, pelo menos 4 são menores de idade. Também há 2.000 detidos neste momento. Isso teria começado no dia 28 de dezembro de forma mais contundente. E começou no dia 21 com alguns protestos trabalhistas, mas já no dia 28 já eram protestos extremamente duros. E bom,
É só contar os dias que esses protestos já duram. Os relatos também indicam que os manifestantes feridos que vão ao hospital são levados pelas forças de segurança, que os levam feridos e os prendem. Fala-se. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, classifica isso como selvageria. Os ataques contra hospitais, de acordo com o que relata Lindsey Graham e outros líderes republicanos, exigem que haja consequências reais contra os líderes do regime dos ayatolás. O governo iraniano anunciou um subsídio mensal ontem. Ontem comentamos aqui sobre $7. Se para as pessoas isso não é suficiente para absolutamente nada, esse subsídio é uma piada diante dos protestos que estão acontecendo neste momento. Os iranianos estão em alerta máximo neste momento e estão diante da ideia de que o que estão vivendo é existencial. Para eles agora é existencial no sentido de que, bem, sabem que o próximo movimento provavelmente será o seu último movimento. Por isso é preciso cautela com o Irã agora. É preciso lembrar, há alguns minutos subimos um relatório gravado aqui no canal, onde comentei com vocês que os russos estão saindo do Irã e também de Israel. Eles estão saindo, já são 3 aviões de Israel que partiram, famílias e diplomatas russos de Israel. No caso dos australianos e de outros países, também pediram que do Irã saiam imediatamente até os diplomatas, familiares, etc. E as Forças Armadas do Irã, incluindo a Guarda Revolucionária e o Exército Regular, foram colocadas no mais alto nível de prontidão operacional. Depois do que está acontecendo neste momento, depois do que está acontecendo também com as ameaças como a de Lindsey Graham, esse republicano, o presidente Trump alertou que o Irã será atingido com mais força se continuar reprimindo os protestos. A economia iraniana, nem preciso falar, é uma situação gravíssima. A inflação disparou ainda mais, a escassez de produtos também está cada vez maior e isso está gerando mais problemas. O próprio líder supremo não apareceu publicamente, mas manda recadinhos. Culpou os manifestantes pela desestabilização e disse que os agitadores devem ser colocados em seu lugar. Desde então, não se soube mais nada sobre ele. Também agora mesmo, o general Morteza Gorbani declarou que mais de 400 unidades estão prontas para apagar do mapa qualquer agressor, incluindo Israel, segundo eles. Se cruzar a linha vermelha, ou seja, se houver movimentos que indiquem isso, poderia, ao mesmo tempo em que acontecem os protestos, iniciar um conflito internacional por parte do Irã. Insisto, é existencial. O próximo movimento que eles fizerem vai ser para tentar sobreviver a essa crise que estão vivendo. E isso mostra que eles estão desesperados. Mas vamos para outras informações. Já voltamos com várias coisas que estão acontecendo no Oriente Médio. O que está acontecendo no Iêmen está impressionante porque na parte sul do Iêmen agora é um caos. Vamos falar sobre os ataques e o conflito internacional no sul do Iêmen e logo discutiremos o que está acontecendo. Vamos agora para uma situação tremenda que está acontecendo neste momento na Europa. Vamos falar sobre isso. Na Europa estão bem. Em algumas áreas tudo está paralisado. E isso porque a neve foi abundante, tanto que tiveram que obrigar a fechar, cancelar voos, fechar estradas. Vamos lá, isso paralisou a França, Países Baixos, Bélgica, Itália e Hungria em vários pontos. Vamos aos detalhes do que está acontecendo nessa região do mundo. Mas a queda de neve, bem, foi abundante. E o que vem por aí, não é? Para o acúmulo de neve e de chuva nos próximos dias também será intenso. O que está sendo observado é que agora sim é um fenômeno típico de janeiro, no sentido de que começam as tempestades de neve bastante intensas. Vamos aos detalhes, o que tem acontecido, vejam só.
Não é só a questão da neve, mas também há cancelamentos em massa, só até agora já foram cancelados. 700 voos, algumas cidades estão isoladas em certos pontos, o transporte entrou em colapso na Hungria, Países Baixos, França, Itália, segundo informações. A intensa frente de neve com vento tem atingido grande parte da Europa Central e Oriental há algumas horas, afetando milhões de pessoas neste momento e causando um impacto severo no transporte aéreo, terrestre e ferroviário. O aeroporto de Amsterdã, por exemplo, já teria cancelado só nesse aeroporto 700 voos some os demais. Na França, aeroportos de Paris já suspenderam mais de 100 voos. Em Bruxelas foram registrados 40 cancelamentos e muitos atrasos ou cancelamentos previstos até amanhã. Os trens que ligam Paris a Bruxelas e Amsterdã estão completamente fora de serviço. Também foram suspensos ônibus em Paris por motivos de segurança. Autoridades francesas recomendaram evitar deslocamentos e trabalhar remotamente. Em várias áreas onde há nevascas, carros ficaram presos ou localidades estão, no momento, isoladas. Por exemplo, na Alemanha também foram registradas fortes nevascas. Em Berlim, as ruas estão completamente cobertas de neve, dificultando a mobilidade urbana, segundo relatos da imprensa alemã. Na Itália, escolas e estradas foram fechadas devido a transbordamentos de rios. Sérvia e Bósnia têm milhares sem eletricidade e telefone. A rodovia A1, essas são rodovias que ficam entre a Croácia e a Hungria. Voos foram cancelados e rodovias ficaram temporariamente bloqueadas. O aeroporto de Lisfere, em Budapeste, cancelou vários voos internacionais, segundo o relatório. E bem, o Reino Unido também suspendeu as aulas. Há um alerta de que a neve pode continuar até o fim de semana, afetando todas as regiões, principalmente o norte da Europa, onde o fenômeno é mais intenso. Não são só nevascas, também há chuvas mais ao sul. O fechamento total do aeroporto de Vernik, na Eslovênia, as pistas estão completamente cobertas de gelo, enquanto muitas estradas no país são consideradas intransitáveis neste momento. As autoridades húngaras afirmam que a neve não atingia níveis tão altos desde 2012. Por sinal, lá foram registradas centenas de pessoas feridas por quedas de gelo. É um assunto que só via até a Hungria até o momento. Os serviços meteorológicos da região alertam que a tempestade vai continuar por pelo menos mais 48 horas, com agravamento do gelo nas estradas e cidades que estão bloqueadas neste momento. Então, é preciso ter paciência, pelo menos mais 2 dias de tempestade bem intensa, com possíveis apagões e falta de alguns serviços básicos. Por isso não, as autoridades pedem precaução extra e que se evite deslocamentos desnecessários nesta fase, especialmente naquela região do mundo, exceto a Europa. Então, é assim que as coisas estão. Enquanto isso, aqui no Nordeste do México, continuamos vivendo um inverno que não seja uma mistura entre inverno e verão. Muito curioso em que, bem, quase nem precisamos de um suéter para sair. Acho que as temperaturas vão cair amanhã ou depois. Aqui também vamos comentar mais sobre isso depois, mas vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Vocês se lembram desse indivíduo? Ele seria o que atacou a Universidade Brown e também um cientista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Vocês se lembram também? Ele é um cientista? E bom, agora se sabe que ele teria deixado um vídeo no qual admite seus crimes. E não só os admite, como também diz que não se arrepende deles. Uma situação evidentemente terrível. Cláudio Neves Valente gravou vídeos antes de tirar a própria vida, admitindo ser o autor do ataque em Brown, na Universidade Brown, e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Revela que planejou isso durante anos e em nenhum momento explica seus motivos. O autor do tiroteio na Brown University e do assassinato do professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Cláudio Neves Valente, gravou sua confissão em vídeo antes de tirar a própria vida. Valente, 48 anos, cidadão português e ex-aluno de Brown, foi achado morto no depósito de New Hampshire. Autoridades confirmaram que ele se suicidou após os ataques.
Em 13 de dezembro de 2025, 2 estudantes morreram. Esses 2 estudantes ficaram no depósito. Deixando estudantes no depósito por 6 semestres. Ou seja, por anos, mas nunca. Ele esclareceu por quê, porque atirou especificamente nessas pessoas. Nos vídeos, ele nega estar mentalmente doente, nega buscar fama. Ele não quis escrever nenhum manifesto. Disse que simplesmente queria ir embora sob seus próprios termos e que pelo menos fez alguma coisa. Mas alguma coisa sobre o quê? A que ele se refere com isso? Sim. Ele negou categoricamente que teria gritado Allahu Akbar e todas essas coisas. Ele disse que isso não tem nada a ver com ele, nem sequer fala árabe, disse. Ou seja, ele disse que, hein? Bom, então, o objetivo dele não era atacar uma sala de aula. Na verdade, ele menciona que o objetivo dele era atacar uma sala de aula, não um auditório. Ele se surpreendeu ao ver o lugar vazio, sem saber que os estudantes estavam escondidos sob as carteiras. Não vou pedir desculpas, ele disse. Durante a minha vida, ninguém me pediu desculpas, sinceramente, disse ele. Um dos vídeos também revelou que ele se feriu em um olho durante o tiroteio. Ele reconheceu que após a divulgação das imagens e sugeriu que Reed disse que isso deve ser investigado. Ah, é? Bem, o que havia acontecido aparentemente, e isso foi fundamental para que esse atacante pudesse ser reconhecido nos vídeos que foram publicados. O Departamento de Justiça também confirmou que Valente foi ele e conhecia o professor que eliminou, um professor também português. Fundamental na questão da energia de divulgação para as autoridades. Afirmaram que não há evidências de que em algum momento ele tenha mostrado ser um perigo. Em nenhum momento se soube que ele era um risco. E até o momento, até hoje, não se sabe. Quais eram suas motivações? Essa história é realmente muito louca? Mas enfim, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam só, esses são, hein? Helicópteros dessas forças especiais Delta dos Estados Unidos, que vocês estão vendo agora mesmo voando sobre o Iraque, de acordo com o que está sendo reportado, de acordo com o que afirmam, né? E isso já desde ontem começou a circular que as forças Delta dos Estados Unidos estão, né? Pois é, se movimentando dentro da fronteira ou perto da fronteira lá do Iraque e Irã, isso aparentemente para ir contra as forças pró-Irã que estão na região. Pediram para que largassem as armas e eles não quiseram fazer isso. Mas vamos a vários detalhes do que está acontecendo agora mesmo no mundo, nessa região do Oriente Médio. Porque se vive um caos no sul do Iêmen que já está em conflito, já há ataques que chamam de ataques preventivos por parte de países vizinhos ali mesmo, né? O que está acontecendo no Iêmen? Primeiramente, a coalizão liderada pela Arábia Saudita teria confirmado ter iniciado ataques preventivos limitados no Iêmen hoje, dia 7 de janeiro. Vamos ver, este é o Iêmen, não é? Aqui está a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Deste lado, desta vez, a Arábia Saudita, seu vizinho do norte, com quem compartilha uma fronteira enorme, seria quem havia iniciado esses movimentos. A coalizão. O ataque foi confirmado. Segundo os relatos, o alvo foi político e militar, contra o líder separatista Haidus al-Zawidi, que, segundo relatos, teria tentado expandir o conflito para uma região mais ao norte. Em Aldel, após evitar embarcar no avião rumo à Arábia Saudita para conversas de paz, teria fugido para um local desconhecido, gerando incerteza sobre seu paradeiro e seu próximo movimento. Ao ficarem nervosos, começaram a lançar esses ataques preventivos já em dezembro. Aqui eu comentei como os separatistas tomaram grandes extensões de território no Iêmen.
especialmente na estratégica província de Adrawat. Essa zona que já faz fronteira direta com a Arábia Saudita e que deixou esse país nervoso. Embora fosse, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos eram aliados na luta contra os Houthis, apoiados, aliás, pelo Irã. Hoje eles apoiam facções opostas. Os Emirados Árabes Unidos apoiam um lado, a Arábia Saudita outro, e estão em conflito com guerra iminente entre ambos. A nova onda de ataques ocorre em meio ao crescente descontrole que se vive dentro do Iêmen. E por outro lado estão os Houthis, certo? E por outro lado está o governo constitucional. Então está complicado. A coalizão saudita disse que atua com o governo do Iêmen e autoridades locais para manter ordem e segurança nas áreas afetadas. Até agora, não há dados oficiais sobre vítimas civis. Mas o que se sabe sobre a situação? Que caos é esse que você menciona? Primeiro, o desaparecimento de Haidar al-Zabaidi, líder do Conselho de Transição do Sul. Esse desaparecimento desencadeou uma grave crise de segurança. As forças do Escudo Nacional, apoiadas pela Arábia Saudita, estão se deslocando agressivamente em direção a Edém para retomar o controle governamental sobre as rotas principais e instalações estratégicas. Também, segundo relatos, essas conversas de paz estão sendo canceladas neste momento. E é por isso mesmo que isso escalou de forma muito rápida. O Conselho Presidencial do Iêmen destituiu oficialmente al-Zabaidi e o denunciou ao Ministério Público por incitar rebelião armada e atacar instituições. Há uma rebelião. Entre as rebeliões já existentes, ocorre ainda uma rebelião extra. E isso, claro, é tremendo. Quando o Zabaidi desaparece, surge outro cenário com um novo vazio de poder que ninguém sabe se será preenchido. É assim que estão as coisas no Iêmen neste momento, realmente impressionante. Espero. Vou comentar sobre outros assuntos importantes também. De acordo com o que ele alerta, e aqui estamos vendo este senhor chamado James Story, ex-embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, James Story. Ele afirma que, neste momento, Diosdado Cabello é o principal sabotador do governo de Delcy Rodrigues. Existe uma guerra interna dentro da Venezuela? Fique atento a esse assunto, porque é aqui que vem a parte, digamos assim, interessante de toda essa situação. Precisamos observar como esse governo pode se reconfigurar se acontecer obrigado. Este embaixador, ex-embaixador dos Estados Unidos, veio sacudir o tabuleiro geopolítico com seus comentários, com declarações que beiram o explosivo. E é que Reval revela que essa feroz luta interna pelo poder na Venezuela aconteceu após o vazio de poder que se gerou, quando Nicolás Maduro saiu. Descrevem que Cabello controla toda a inteligência, controla os coletivos e está pressionando diretamente a nova presidenta. Obrigado. De acordo com o que ele relata, Vladimir Padrino Lopes tem a força militar e o controle da força aérea. Diosdado Cabello tem o controle dos coletivos armados do SEBIN, do Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar e também das estruturas de inteligência. O bloco Maduro Irmãos Rodrigues agora está enfraquecido após a operação dos Estados Unidos. Segundo o que diz o ex-embaixador dos Estados Unidos, Cabello controla os grupos armados, incluindo coletivos, junto com Fred Bernal, e possui poder de veto sobre qualquer reforma política ou negociação internacional. O ex-embaixador também lembra o caso de Fernando Albán, opositor que foi eliminado em 2018 após ser jogado de um prédio sob ordens ligadas a Cabello, como uma mensagem direta para frear as negociações dos Estados Unidos. Ele também ressalta que a chegada de Delcy ao poder não elimina a sombra do aparato chavista e que sua presidência, segundo ele, vai enfrentar resistência interna. Cabello não a aprecia e não vai permitir que ela avance sem sua aprovação. Então aí está a questão, né? Por exemplo, esse assunto de reduzir o petróleo não agrada ao Cabello.
Só com o aval dele isso pode acontecer ou simplesmente não vai acontecer. Esse ex-embaixador também afirma que a população, neste momento, não está protestando porque tem medo dos coletivos que estão circulando. Dentro de Caracas e dentro de diferentes cidades da Venezuela. Também um tema importante seria a libertação dos 900 presos políticos e cidadãos norte-americanos que, enquanto continuarem detidos, ele diz, Washington está considerando que Delcy não controla o país, ou seja, aparentemente Delcy teria dado a ordem de liberar esses 900 presos políticos e simplesmente não obedecem por causa de cabelo, ou seja, ela realmente não controla. Ou Delcy faz negociações lá com os Estados Unidos e depois quer aplicá-las aqui e não obedecem? Então isso também está sendo analisado neste momento. Ao menos é o que se acredita, pois a situação também é caótica. Vamos para outro assunto também importante. Quem é esse personagem? Agora, eu estava falando dele, estava conversando sobre esse personagem no Iêmen, que é quem está causando todo o caos lá naquele país, não sobre o seu desaparecimento. Por que esse líder separatista é importante? Vamos lá, entender isso é compreender um pouco do caos no Iêmen. O desaparecimento desse personagem, desse líder separatista chamado Haidar Oz-al-Zubidi, que teria sido destituído e acusado de traição. Após evitar as negociações de paz na Arábia Saudita, surgem hoje 15 bombardeios aéreos que atingiram a província onde ele está, deixando várias pessoas sem vida. Uma tensão regional tremenda. Esse personagem deveria ter ido de avião para Riad para participar das negociações de paz com a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Após sua ausência e desaparecimento, o Conselho de Liderança Presidencial do Iêmen considerou isso uma expulsão oficial do órgão executivo. Obrigado por assistir ao vídeo. Segundo relatos, ele teria fugido para sua província natal, ou seja, onde nasceu, em uma região chamada Dale, no sudoeste do país, segundo a coalizão saudita. Por isso foram realizados ataques para ver se conseguiam eliminá-lo. Os Emirados Árabes Unidos apoiam o Conselho de Transição do Sul, já a Arábia Saudita apoia as forças e o governo oficiais do Iêmen. Ele está mostrando que há uma ruptura, uma separação. Agora, os Emirados Árabes Unidos seguem um caminho e a Arábia Saudita outro, por isso ocorre esse confronto, que em uma dessas pode até escalar para problemas entre eles mesmos, né? Mais de 100 pessoas perderam a vida nesses confrontos, nesses bombardeios. E isso agrava a situação humanitária que se vê lá e também os conflitos internos que eles têm lá, que são tremendos. Nem mais em unidades de investimento, nem temos falado das unidades de investimento ultimamente, não. Tudo ficou focado nessa situação, no que estava acontecendo lá. Também, bom, de maneira oficial já foi informado que Marco Rubio estaria mudando de assunto. Não, Marco Rubio estaria interessado. Não Marco Rubio, mas sim os Estados Unidos inteiros estariam interessados. Ou o governo de Trump, pelo menos, estaria interessado em comprar a Groenlândia. E isso já é oficial, de acordo com o que foi relatado. Marco Rubio já informou ao Congresso
que querem lançar uma proposta de compra da Groenlândia. Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Mas evidentemente, isso aumentou ainda mais as tensões entre a Europa, a OTAN e os Estados Unidos, e há uma mensagem duríssima por parte de Donald Trump contra a OTAN. Já já a gente fala sobre isso. Preste atenção no seguinte. Há um relatório neste momento por parte de Donald Trump, muito impactante, vamos dizer assim, né? Ou seja, é pelo menos muito impactante, não é? Donald Trump afirma que a Rússia teria tomado toda a Ucrânia se não fosse por ele, diz, por ele, é isso mesmo. Trump se atribui à mudança nas contribuições da OTAN. Diz que antes dele, países membros contribuíam pouco, cerca de 2% do produto interno bruto, e que ele os fez atingir 5%, o que ele considera uma conquista pessoal. Ele aponta que os Estados Unidos estavam pagando tolamente pela defesa de outros países membros e que ele corrigiu essa dinâmica. Ele menciona que os outros líderes são seus amigos e que isso lhe permitiu fazer mudanças que ninguém acreditava serem possíveis. Ele garante que se ele não tivesse intervindo como presidente, a Rússia teria atualmente o controle total da Ucrânia. Ele diz que teria terminado 8 guerras durante seu mandato. E lamenta que a Noruega, veja só o que diz no comunicado de Donald Trump, lamenta que a Noruega, membro da OTAN, não lhe tenha concedido o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, além disso, ele ainda está incomodado com esse assunto, não? Ou seja, esse assunto também chama a atenção. Não faz parte dessas irritações, né? Aqui está a publicação que Donald Trump fez em sua conta oficial. Ele não está super irritado com o assunto, ou seja, continua insistindo na questão de por que não deram o Prêmio Nobel para ele. Se a Noruega faz parte da OTAN, por que não deram o Prêmio Nobel para ele? Ele fala sobre ter 8 casas. Ele declara que a Rússia e a China não temem a OTAN sem os Estados Unidos, ou seja, se os Estados Unidos saírem, para a China e a Rússia não faz diferença. A OTAN. Ele exalta seu papel na reconstrução militar, afirma que todos deveriam se sentir afortunados pela reconstrução do exército dos Estados Unidos. Durante seu primeiro mandato, ele promete continuar fortalecendo as Forças Armadas e mantendo a presença dos Estados Unidos dentro da OTAN, mesmo que os outros países não o façam, pelos Estados Unidos. Ele conclui que apenas os Estados Unidos são respeitados e temidos por China e Rússia, e não a OTAN sem os Estados Unidos da América. Ele conclui com uma mensagem nacionalista, vocês sabem, né? O clássico Make America Great Again, e todo esse assunto feito então, assinado por Donald J. Trump. Esse é o assunto em uma mensagem publicada no dia 27 de janeiro no Truth Social, não é? Isso, bom, também evidentemente chama a atenção. Hoje vamos para outros assuntos também importantes. Nesse momento, a Rússia reage à apreensão desse navio. Um petroleiro russo que foi tomado pelos Estados Unidos já diz: nenhum Estado pode usar força contra navios registrados sob jurisdição de outros Estados. O contato com o navio foi perdido, diz a própria Rússia. Isso, bom, são algumas reações. Também, vamos ver o próximo comentário feito pelo próprio Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. O que acontece nos bastidores, muitos detalhes operacionais não podem ser divulgados. Por isso, ao avançarmos, descreveremos nosso processo de reformas na Venezuela, como já foi citado. Para eles agora, no primeiro passo é a estabilização do país, não queremos que desça ao caos. Bem, temos um processo triplo na Venezuela, diz ele. O primeiro passo é a estabilização do país, a segunda fase. A segunda fase é, diz ele, essa quarentena, essa espécie de recuperação, por assim dizer, do petróleo, e a terceira fase será a transição. Ele fala isso no comentário completo. Ou seja, neste momento o tema é o petróleo, basicamente, garantindo que vão continuar enviando o petróleo nessas 3 fases, diz ele, a estabilização.
Não queremos que caiam no caos. A apreensão do petróleo, eles vão tomar o petróleo, vão bloquear toda e qualquer saída. Donald Trump garantiu que não só vão entregar os 50 milhões de barris de petróleo, mas também vão controlar toda a saída. E a venda do petróleo vai ser controlada pelos Estados Unidos. Segundo o que diz Donald Trump, que isso, bom, vamos ver, né? Mas é isso que está sendo dito sobre o petróleo neste momento. E bom, evidentemente é algo tremendo, né? Obviamente é isso. Existem dúvidas se realmente vai ser possível aplicar esse tema, né? Vamos para outros assuntos também importantes. Obrigado. Narcotráfico, em sua maior parte, fica nos bancos internacionais, em prédios nos Estados Unidos, lá onde colocam o ouro ilícito. Essas, bom, são palavras do próprio Petro, ele diz. Os lucros do narcotráfico, em sua maior parte, ficam em navios, em bancos internacionais, em prédios dos Estados Unidos, onde colocam o ouro, entre aspas. O ouro ilegal em empresas imobiliárias dos Estados Unidos da América não chega aqui. Ou seja, o dinheiro que é gerado com o tráfico não chega diretamente à Colômbia ou aos países onde esse tipo de droga é cultivado. Não, ele diz que aqui ficamos com os mortos, diz esse presidente colombiano. Não, e bom, são parte, digamos, dessas reações que estão acontecendo agora mesmo nesses assuntos, né? Enquanto isso, vamos a outro ponto importante. Lá nos Estados Unidos estão reportando já certas imagens de, bom, um pouco de saturação em relação a questões de hospitais, né? Onde está havendo um aumento em 45 estados e as visitas ao médico atingiram o nível mais alto em quase 30 anos nos Estados Unidos. A temporada de gripe, então, mostrou um aumento sem precedentes, com o maior nível de consultas médicas relacionadas à gripe em quase 30 anos. Segundo dados oficiais dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o fenômeno ocorre principalmente desde as últimas semanas de dezembro de 2025. Até agora, o sistema de saúde nacional segue sob forte pressão, segundo relatos. Mas bem, estados, bom, não vou mencionar todos, mas quase todos os Estados Unidos tiveram essa atividade, não é? Ou seja, sim, tem sido realmente um tema complicado. Melhor eu dizer só os que não tiveram esse aumento tão forte. Montana, Dakota do Sul, Vermont, Virgínia Ocidental apresentaram atividade moderada no tema da gripe. Todos os outros estados tiveram muita atividade, obrigado. Durante a temporada 2025-2026, houve mais de 11 milhões de casos de influenza, com pelo menos 120 mil internações e 5 mil mortes. Ou seja, é realmente uma questão que evidentemente chama a atenção neste momento. Então, parte do que está acontecendo nesse assunto, vamos para outros temas importantes. Vamos rapidamente com a enquete que está acontecendo aqui mesmo no canal. Hoje, bem, a enquete diz: quem controla a Venezuela? Delcy Rodrigues, Washington, Rússia, China ou Irã? Até agora, com os primeiros votos, eles só começaram a aparecer. Vamos, desculpe, para ver como serão os votos. E aí analisamos isso em um momento, certo? Como você tem estado, Beatriz? Muito bem, você tem razão. Faltou Cuba nessa pesquisa, vamos adicionar onde diz Rússia, China e Irã. Agora não podemos adicionar, mas vamos considerar os que votarem por aí. Também incluímos Cuba nesse bloco, principalmente ela, depois Rússia, China e Irã. Sim, o tema segue essa linha. Esse Washington Delcy Rodrigues também poderia ser. Sabe aquele cabelo, né?
Podemos adicionar uma quarta opção, se for possível, pois Cabelo seria outro personagem que tenta controlar, certo? Mas tudo bem, vamos ver como fica. E se quiserem, à noite fazemos outra enquete. Você sabe que quando fazemos ao vivo é mais limitado, quando fazemos na área da comunidade te dá mais opções? Então, bom, podemos adicionar outras opções também. Mas seria muito interessante ouvir a opinião da comunidade aqui. Vamos direto aos cumprimentos e comentários. Como foi o dia de vocês? Uma terça-feira, 7 de janeiro, bem agitada. Sobre o tema do Oriente Médio, obviamente o que aconteceu no Atlântico, o que aconteceu há pouco tempo, já comentamos. Publicamos um vídeo sobre a situação que tem ocorrido naquela região. E está muito difícil, está tremendo, não é? E entre isso e a ameaça literal que faz o Lindsey Graham, republicano-democrata, o senador republicano dos Estados Unidos. Ele faz uma mensagem direta aos ayatolás, dizendo que serão eliminados se continuarem atacando a população. É o que diz Lindsey Graham. E sim, chama a atenção também essa parte, e que estão acontecendo movimentos na fronteira com o Iraque e o Irã, dos Estados Unidos, dos Delta. Não é assim que chamam, mas tudo bem, vamos lá, estamos indo bem, diz aqui. Comentário de Frei Radar. O que está acontecendo por aí? O que está acontecendo com Frei Radar? Vamos ouvi-lo e ver o que ocorre. Viu algo interessante por aí? Sim, vamos ver. Vou entrar aqui no... Imagino que é para a Venezuela ou para onde a gente tem que olhar esse caminho. Gaetan, saudações, obrigado. Posso procurar assim, como esse dinheiro que você tem aí, o número do avião, não sei o que, bom, não sei se me permite o... Não. É parecido, que sim, é um avião da Conviasa, né? O que você comenta, o que está acontecendo? Que diz ok, não consigo ver girar. Vamos ver. Esse é um, né? Mas não é da Conviasa ou está sobre a Venezuela agora, tem vários. Esse é um aviãozinho, um avião privado. Aí estão muitos aviões, muito movimento. E aqui em Caracas, hein? Ali está outro. Laser Airlines se chama esse é da Conviasa, será esse? Vai para Maracai. Diz, avião de Moscou para Tel Aviv, continuam evacuando? Ah, sim, esse. Já comentamos sobre isso, sim, fizemos um vídeo sobre isso há alguns momentos. Já fizemos um vídeo sobre como está esse movimento. É o terceiro ou quarto avião por aí que sai de Israel com diplomatas. Sim, isso já comentamos. Se puderem, confiram o relatório que fizemos há alguns momentos. Está lá, bem no canal. Lá está toda a informação de última hora, esse vídeo subimos há 1 hora. Lá está todo o relatório, inclusive sobre o navio petroleiro russo. Assim como essa fuga que os russos estão fazendo de Israel, tirando familiares, diplomatas, todo mundo saindo de Israel. Por quê? A grande questão é, por que eles estão saindo? Sim, eles estão evacuando Israel e o Irã, por sinal, estão saindo da região. Eles devem saber de alguma coisa, né? Como você está, Pedro? Saudações, Eliseu, boa noite à comunidade que nos assiste da Venezuela e de Israel. Agora sei que também nos assistem de lá. Agradeço os comentários. Senhor X, como tem estado? Saudações, ele diz. Sobre a pesquisa, estou usando cabelo. Como tem estado, Senhor X? Como vão as coisas? Muito obrigado pelas suas mensagens. Este comentário diz, e o governo do México? Não me surpreenderia se fosse controlado pelos cubanos ou pelos russos, ele diz. Saudações, como você tem estado? Diz, venho de Moscou para Tel Aviv. Sim, Eliseu. Diz, estou magoado porque nós, hispânicos, somos mais pacíficos, e com ingleses, norte-americanos e judeus ortodoxos estamos perdidos. Eles podem, esse mandamento não vale para eles.
diz Eliseu. Como está, Eliseu? Saudações, Francisco Arce, boa noite a toda a comunidade. Alex Flores, como você tem estado? Jack Draper, como você tem estado? Saudações. Quem mais está por aí? Diz, você está... Diz, poxa, Pepe, meu vizinho iraniano fugiu do Irã aos 18 anos e hoje não segue religião, pelo mesmo motivo do ocorrido em seu país. A maioria da família dele foi massacrada. Que difícil, Francisco Arce, que difícil, né? E é impressionante ver imagens agora de iranianos queimando o Alcorão. Iranianos já totalmente irritados não só com a questão política, mas com a própria religião. Ou seja, eles estão em um cansaço extremo. Carlos Martins, como você está, Tibal? Prazer em vê-lo, saudações. Alex Flores, sem insultos, por favor. Sim, vamos fazer isso com crítica construtiva, em todo caso crítica, mas sim, tentando respeitar aqui os... Destacamos esses pontos na comunidade, certo? Saudações, muito bom. Platão, pagão, criticava o politeísmo grego e defendia um monoteísmo filosófico, sendo o mais próximo do cristianismo entre os pagãos. Não conferi esse ponto, não sei do que se trata, mas te mando um abraço, José. Saudações do norte da Espanha. Como você está? Saudações para Astúrias, tudo bem, Beatriz Álvares? Como está, José? No Oriente Médio, as guerras e conflitos nunca acabam devido às diferenças religiosas, diz José. Como você está, José? Saudações, tudo bem para Cabra, e você? Saudações, Cabra, que prazer vê-los. E olha, bom, então vamos mais um pouquinho para outra informação. Vamos agora com Girés, vamos conversar sobre diferentes assuntos, sobre o que acontece no mundo e continuamos conversando. Que tenham um excelente dia. Daqui a pouco voltamos com outros relatos. Muito obrigado. Até logo, interrompemos sua programação habitual. Obrigado por ouvir a verdade. Isso é PP ao vivo. A verdade é intensa, pura, o insólito é real, puro. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal PP e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, estamos fazendo a chamada.